Graça e paz, amada igreja. Amém. Abramos o Evangelho segundo João, no capítulo 19. Lerei o verso 26 e 27. Evangelho de João 19. Verso 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus queridos, aqui nós temos a terceira palavra de Jesus na cruz, uma palavra dirigida à sua mãe Maria e ao discípulo amado João, onde eu creio que nós podemos tirar a lição de que o amor cuida mesmo em meio à dor. Nós temos um teólogo conhecido, reformado, chamado João Calvino, conhecido por sua teologia profunda, sua mente lógica, os seus comentários bíblicos, por ser muito rigoroso com a palavra de Deus e também com uma grande sensibilidade pastoral. O que muitos não sabem é que durante a sua vida ele enfrentou muitas lutas, uma luta principalmente pessoal, quando ele perdeu a sua esposa Idelete, e isso foi após 9 anos do seu casamento e deixou seus filhos pequenos e ele já com uma saúde debilitada também. E ele escreveu uma carta ao seu amigo dizendo: Eu fiquei completamente paralisado. Eu perdi a melhor companheira da minha vida, alguém que nunca se opôs ao meu ministério. Ela nunca foi um fardo para mim, mesmo durante a sua doença. Que nós vemos que mesmo em meio à dor, Calvino continuou a pastorear a igreja, a escrever, a aconselhar e a cuidar do rebanho de Deus. E aqui é o ponto que quando nós olhamos para a cruz e vemos que Cristo também está ali desfalecendo, totalmente exausto, abandonado, injustiçado, pregado no madeiro, mas ainda assim nós vemos o seu cuidado em meio à dor. Ele vê a sua mãe, ele vê o único discípulo que estava ali acompanhando a sua crucificação, e mesmo passando por essa situação, ele olha com um olhar de amor e ternura, entregando um ao outro e formando assim uma nova família, a família de Deus. Calvino compreendia essa questão pastoral de Jesus Cristo, assim como ele também cuidou do seu rebanho em meio à dor. Mas Jesus, que é infinitamente maior do que qualquer um, esse sim cuida de nós durante a sua própria agonia. A cruz foi o lugar onde a dor não consumiu o seu amor. A cruz foi o lugar onde o sofrimento não impediu o cuidado, mas sim o intensificou. E é sobre isso que eu queria falar, que esse amor em meio à dor é um amor que primeiro forma uma nova família aos pés da cruz. Mas nisso nós vimos quando Jesus tem a compaixão, mesmo em meio ao sofrimento. Ele estava lá pendurado no madeiro, com uma angústia extrema, e ele não só vê, mas na verdade enxerga, percebe a dor ali e a tristeza da sua mãe, do seu discípulo amado, mas ele não olha para si, ele não leva em consideração o seu desgaste, a sua dor não somente física, mas também o peso espiritual de estar carregando os nossos pecados, e não se centra em si, mas na dor do outro, e se dirige a Maria dizendo: Mulher, não como um desdém, mas sim com dignidade. E ainda assim como um marco, porque ele deixa de se relacionar com Maria como o seu filho, segundo a carne, e passa a se relacionar a ela como o seu Senhor e Salvador. E isso também aponta para a transição da função de Jesus Cristo, porque ele ali deixa de ser o Filho humano encarnado para então ser o Redentor divino das almas. E a ordem dessas palavras dá ênfase no seu ato de entrega. Eis aí o teu filho. Nós podemos dizer que
quando nós sofremos, é natural que nós tendamos a nos fechar. Até mesmo se você bate o dedo mindinho na ponta de um móvel, não é a hora de alguém te pedir um favor, porque nessa hora de extrema dor e agonia, você só quer que isso passe e então depois você vai ver o que fazer. Diferente do ensinamento de Jesus Cristo, que ali estava dilacerado e conseguiu demonstrar o seu amor e, mais que isso, dizer que esse amor não anula a dor, mas acaba brilhando nela e mesmo em meio a ela. E muitas vezes nós podemos sim estar numa situação de dor, seja física, seja emocional, seja espiritual, mas o que nós devemos saber é que primeiro Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, está enxergando essa nossa dor. E mais do que isso, Ele chama para ver e cuidar de outros, mesmo no meio do sofrimento. Então aqui, esse cuidado de um com o outro, de Maria para com João e de João para com Maria, é o que nós podemos dizer que é o mesmo cuidado de Jesus Cristo para com a sua igreja. Na formação dessa nossa família, nova família, ao entregar Maria a João, Jesus Cristo não apenas criou parentes por obrigação, mas sim irmãos por redenção. João recebe a Maria com um acolhimento ativo e responsável. Assim que recebe a ordem sobre a tê-la como mãe, o texto bíblico vai dizer que o discípulo a tomou para casa. Ou seja, eles passam a viver em comunhão nesse sentido. Mais do que isso, meus irmãos, a estrutura do texto vai revelar uma transferência do cuidado de Jesus, que é o primogênito de Deus, cumprindo a lei ao garantir o sustento à sua mãe. Um dos 10 mandamentos diz que nós devemos honrar aos pais. E assim Jesus Cristo faz isso, garantindo que mesmo após a sua partida, por já ser Maria provavelmente viúva neste momento, ela ter quem pudesse a sustentar. E assim também ele inaugura uma nova realidade espiritual, sendo a igreja como família espiritual, não ligados pelo próprio sangue, mas sim pelo sangue da cruz, aquele que nos torna irmãos. A igreja de fato é um lar de órfãos espirituais, é onde os abandonados podem se encontrar e ter novos pais, mães, amigos e irmãos. A cruz é que nos transforma em uma família que tem que amar com profundidade, mesmo em meio à dor. Nós temos que receber o irmão ao lado, não somente como um conhecido semanal do banco da igreja, mas sim como um membro do mesmo corpo, o corpo de Jesus Cristo. Nós vimos aí, por último, a substituição de um filho no lugar do outro. Maria ali perdia o seu filho e no seu lugar recebeu outro filho por adoção. Essa substituição vai apontar para a realidade maior na cruz. A verdade de que a substituição real foi Jesus Cristo no meu e no seu lugar. O Filho amado de Deus morreu para que nenhum filho humano tivesse que pagar pelos seus pecados, mas ele cumpriu isso na cruz. Jesus sim foi rejeitado para que nós pudéssemos ser acolhidos. Você agora passa a ser filho de Deus, acolhido à custa da rejeição do seu Filho eterno. Essa é a palavra que confirma de que a salvação é real e de que ela é para mim e para você. Ou seja, não somos estranhos diante de Deus. Nós somos seus filhos que fomos acolhidos por Jesus Cristo, o seu sacrifício. E essa palavra é a confirmação neste dia de que nós devemos de fato viver como quem foi adotado, quem teve o privilégio de fazer parte dessa família, e que vivamos também para acolher uns aos outros, não nos rejeitando, não tendo dificuldades no momento da dor, porque a cruz de fato nos transformou em órfãos, em irmãos, e ela nos chama para essa missão de cuidado mútuo. Tanto Maria quanto João tiveram que dar continuidade a esse ministério, pregando a Jesus Cristo, e essa também é a obrigação da igreja. Concluindo assim, nós vemos que nessa terceira palavra de Jesus Cristo na cruz, o seu coração apresenta em meio à dor um amor que não se fechou, um amor que não se limitou, um amor que alcançou ao próximo mesmo sem merecimento, como vimos
na segunda palavra, nós vimos também que ali ele cria um cuidado da comunidade cristã. O seu corpo é inaugurado como igreja através da adoção de órfãos e cuidado mútuo dos filhos de Deus. E por último, nós temos a substituição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos por intermédio do seu sangue. O apelo e o pensamento para hoje é que Jesus Cristo continua cuidando da sua igreja, continua cuidando de mim e de você. Mais do que isso, Ele nos vê e Ele nos ama. E assim nos convida para que nós também, com esse olhar de amor e misericórdia, possamos cuidar uns dos outros com o mesmo zelo. Que Deus nos capacite e nos abençoe para que, através do seu exemplo, em meio à dor, também possamos demonstrar amor. Amém.